Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar sobre alguns modelos de subwoofer que eu considero interessantes no modo custo-benefício. Vou explicar eles aqui para vocês, passar algumas especificações deles. Todos esses equipamentos eu estou pegando como base de preço, a maioria deles na Amazon, que eu sou afiliado. Se você for comprar algum desses aparelhos, acessa aqui pelo meu link na descrição que você acaba ajudando o canal, tá bom? Curso Home Theater na prática, consultoria online ou serviço presencial se for aqui no Rio, online em qualquer lugar do Brasil, vê o número aqui na descrição também. Beleza? Galera, eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês entenderem o que é o subwoofer. Talvez não seja tão breve, mas é bom para vocês, quando eu estiver falando das especificações, vocês compreenderem de uma forma mais prática. Primeiro de tudo, o subwoofer ele é o cara que trabalha com as baixas frequências no sistema de home theater, né? Ou até no sistema estéreo. Então ele trabalha com os graves e com os subgraves também. É o responsável pelo impacto, pela pressão na hora ali de uma cena mais de ação, de uma explosão, coisas do tipo. Então é ele que dá essa pressão e essa sensação de potência no ambiente. Eles são identificados no sistema como ponto 1, tá? Ele é o segundo ponto. Então quando a gente fala de um sistema 5.1, esse ponto 1 é o subwoofer. Se for 5.2, é porque são dois subs. Se for 5.4, 4 subs e assim por diante. Hoje nós temos outro ponto. Agora nós temos sistemas assim, ó, 5.1.2, por exemplo. Então o 5 continua sendo as caixas tradicionais, central, frontal esquerda, direita, surround esquerda, direita. Ponto 1 seria o subwoofer. E o outro ponto é a quantidade de caixas Atmos agora. Então se você tem um sistema que tem as 5 caixas tradicionais, 2 subwoofers e 4 caixas Atmos, então você tem o sistema 5.2.4. Beleza? Só para compreender quando vocês visualizarem lá qual o formato de som que a sala tem ou algo do tipo. Agora vamos lá. Existem subwoofers de tipos diferentes. Tem várias coisinhas diferentes. Primeiramente é a polegada, que é a mais conhecida. Então nós temos normalmente subwoofers de 8, 10, 12, 15 polegadas. São os comuns. Tem sub com menor do que 8? Tem, por incrível que pareça tem. E tem sub maior do que 15. Mas normalmente no home theater a gente fica entre 8 e 15 polegadas. Quanto maior esse woofer, teoricamente, maior a pressão que ele alcança. Mas isso vocês vão ver conforme o vídeo for passando aqui, precisa ter um casamento de potência. Não adianta você ter um woofer de 12 e uma potência baixa. Ele não vai ter a pressão necessária. É melhor você ter um de 10 com a mesma potência. Estão entendendo mais ou menos? Outras especificações que tem no subwoofer é quando a gente fala de front firing e down firing, por exemplo. Quando a gente fala de front firing e down firing, é a posição que o woofer está na caixa. Ou seja, se é um alto-falante frontal, aquele que tem um alto-falante de cara para você, ele é front fire. Se é aquele subwoofer que tem um alto-falante embaixo, ele é down fire, tiro para baixo, tiro para frente, tá? Só para a gente compreender melhor. Mais um tipo de especificação comum em subwoofer é dutado ou bass reflex, que é a mesma coisa, e os selados, né? Dutado, como o próprio nome diz, você vai ver um duto de saída de ar nesses subwoofers, é o clássico. Então se você já viu o duto, é dutado. Quando ele é todo selado, ele é todo fechado, lacrado. Então ele tem uma sonorização diferente dos dutados, tá? O dutado costuma conseguir ser mais estrondoso do que o selado, que é mais contido, porém costuma ter um controle maior do som mais consistente. Então, mas para home theater normalmente acaba sendo os mais comuns os dutados, tá? Não que não possam trabalhar com selados, mas é mais comum. E por último, mas não menos importante, a questão da diferença entre o subwoofer passivo e subwoofer ativo. Hoje, a maioria, se não todos os receivers, trabalham com subwoofer ativo, ou seja, você precisa que o teu subwoofer seja ativo. Ativo assim, para você identificar de cara, é um subwoofer que possa ser ligado na tomada, mas tecnicamente falando é porque ele tem uma amplificação interna, por isso que ele é ativo. Quando você está trabalhando com um subwoofer ativo, não importa a potência que o teu receiver tenha. Por exemplo, você tem um receiver de 75 watts e um subwoofer ativo de 200 watts, não tem problema, porque ele é 200 watts com o amplificador interno dele, ele não depende do receiver para amplificar ele, ok? Já o passivo, que aí é conectado com cabo de caixa de som normal, ele depende da potência do receiver, aí sim você vai ter que olhar para o receiver. Tem alguns poucos receivers hoje que tem uma configuração que você consegue trabalhar com subwoofer passivo, mas aí normal é um subwoofer ativo, e aí você liga com o cabo RCA.
Pessoal, com isso em mente, eu separei 6 subwoofers que são os mais tradicionais do mercado, com o melhor custo-benefício na minha opinião, tá bom? E as suas características individuais. Obviamente vão ficar subwoofers de fora aqui, como não mencionei nenhum da AT, nem da Fran, nem da Definitive. Eu tenho que enxugar um pouco, mas naturalmente lá para frente a gente vai ter outros subwoofers. E aqui também eu estou reduzido a 8 e 10 polegadas. Não estou trabalhando com subs de 12. Na verdade tem um só, mas é por conta de um determinada especificação que eu vou falar no final para vocês. Então o primeiro que a gente tem na nossa lista aqui é o JBL A100P, é da linha Stage, é um subwoofer bastante buscado aí pelo pessoal. Ele é um sub de 150 watts, 35 a 150 Hz, que é a faixa de frequência que ele trabalha. Mike, o que é bom para um subwoofer? Teoricamente, quanto mais próximo ele chegar de 20 Hz, melhor. Mas isso não quer dizer que um sub que chega a 20 é melhor do que um sub que não chega a 30. Entendeu? Depende da qualidade também do amplificador. Então tem toda uma variação. Tá? Ele está no mercado aí em torno de R$ 1.890 na Amazon. Ele tem algumas funções como auto standby. Auto standby, quando ele deixa de receber sinal de som via o cabo RCA, que vem do receiver, ou seja, você desligou o receiver, depois de determinados minutos, ele desliga sozinho, ele entra no modo standby. Quando você ligar, ele começar a receber algum sinal de som, ele liga novamente sozinho. Isso é legal porque aí o subwoofer não precisa ficar ligado o tempo inteiro. Ele tem uma entrada LFE. Aqui tem as duas saídas de duto, configurando assim um subwoofer dotado. A segunda opção aqui é o Klipsch R100SW. Esse aqui é muito tradicional, o pessoal me liga. E aí, Mike, vale a pena? Não vale? Fiz até um vídeo só dele aqui no canal. Os subs da Klipsch eles são caracterizados mais pelo estrondo do que pela definição exatamente, tá? Dessa linha R. Você tem os subs da linha RP, que aí já é outra coisa que a gente pode falar em um outro vídeo com subs mais avançados, beleza? Mas eu estou falando dos mais populares do mercado. Tá? Ele tem 150 watts de potência, também resposta de frequência de 32 a 120 Hz, tem o modo standby, auto standby, e tem aqui no caso agora, ele tem a entrada line-in ou LFE. A LFE é na branca aqui também, tá? Então ou você vai ligar com o cabo na branca e configurar o receiver para trabalhar com LFE, ou se você for trabalhar tradicionalmente pode ligar até duas entradas ali. Teoricamente fica até com mais força, mais pressão, teoricamente. O preço dele aí, médio na Amazon está R$ 2.650. Também um subwoofer dotado, o duto está aqui em cima, dá para ver. Gente, em relação à voltagem, o pessoal me pergunta muito. A voltagem, normalmente a maioria dos subwoofers são bivolt, ou pelo menos deixa você selecionar ali entre 110 ou 220. Dificilmente você vai achar um subwoofer somente de uma voltagem ou outra, mas tem que observar isso na hora de comprar. Vamos lá. Continuando aqui, nós vamos para um dos que eu gosto mais de indicar, que é o Polk HTS10. E ele entra numa situação da seguinte forma. Os dois anteriores, o JBL e o Klipsch, são de 10 polegadas. Esse Polk também. Mas olha que interessante. Ele tem 100 watts de potência. Mas ele trabalha na faixa de frequência, ele consegue descer até 25, mais do que os outros dois, e alcança até 180 Hz. Média de preço dele aí na Amazon, R$ 3.344. Ele tem alguma outra função aqui diferente, que é o Auto Standby, que a gente já conversou, e o DC Control. O DC Control é o quê? Se o teu receiver tiver uma saída 12 volts com P2, você pode conectar essa saída ao subwoofer de forma que quando ele ligar o receiver, o subwoofer liga junto, quando desligar ele desliga junto. É diferente da automática porque ele não precisa reconhecer sinal, ele é automático. Ligou o receiver, o sub liga junto. Desligou, ele desliga junto. Não tem esse tempo para esperar se está entrando o sinal ou se não está para ele desligar ou ligar. Então aqui ele já tem as duas entradas separadas. Ó. Ele tem a line in, que é a que eu falei do outro, e o LFE separado. Diferente do Klipsch, que ele tem o LFE ali numa conexão que é a branca, ou separada. Para você botar qualquer subwoofer no modo LFE, você tem que deixar essa parte aqui low pass, ou vai estar high cut, ou vai estar crossover, no máximo. No caso esse aqui, o máximo dele parece 60 e 80 mesmo, não sei. Ou 150. Você vai botar no máximo, para ele ficar no modo LFE. Principalmente esses subs que tem a LFE na mesma conexão que as outras. Alguns não, como esse aqui já identifica automaticamente.
mas ainda assim é melhor você configurar dessa forma. Ele é um subwoofer também dotado, você vê aqui a saída dele de ar é por baixo, isso aqui é uma tecnologia da Polk, tá? Apesar dele ter menos potência do que o que eu falei anteriormente, o grave dele é mais profundo, e eu achei bem interessante esse subwoofer aqui. Hoje é um dos que eu mais indico para salas aí de entrada ou intermediárias, né? Porque o valor dele também é um pouco acima dos outros dois. Agora chegou aqui no cara que eu realmente já fiz vídeo somente falando sobre os subwoofers da Yamaha. E são subs que realmente são maravilhosos, tá? Então, assim, vale cada centavo que você paga neles. É o Yamaha SW200 e o SW300, ok? Botei os dois aqui porque o 200 é de 8 polegadas e o 300 é de 10 polegadas. Mas eles são idênticos. Então, ó, o 200 ele tem 130 watts de potência e o 300 tem 200 watts de potência. Isso aqui, gente, é a potência real, tá? É RMS. Por exemplo, você vai ver o da JBL que eu comentei aqui atrás, ele tem 150 watts aqui. Quando você for ver lá na loja, o cara vai estar anunciando como 300 watts, mas é a potência de pico. Então eu estou botando o RMS, tá? A faixa de frequência que eles conseguem trabalhar. O 200 vai de 28 a 200 Hz e o 300 de 20 a 160 Hz, que é uma coisa que vocês também têm que entender. Normalmente o alto-falante, quanto maior, mais baixa frequência ele consegue alcançar. Isso é o mais comum. Vocês vão ver que a característica é mais ou menos essa. Valor do SW200, R$ 2.949 e o SW300, R$ 3.610. Ele tem a função de auto standby e também DC control, que é aquela função, né, da gente ligar no receiver para ele ligar junto. Tem entrada line-in e LFE separadas. Ele tem uma coisa diferente dos outros, os dois. Eles têm entrada e saída high level. Isso aqui é para quando você precisa... Por exemplo, se você for trabalhar com subwoofer na zona 2, você pode entrar com a saída da zona 2 aqui, na entrada dele, de caixa, e sair para as caixas. Dessa forma, ele vai trabalhar como um subwoofer para a zona 2. Normalmente, os receivers não têm saída de subwoofer pré-amplificada para a zona 2. Então, ele faz isso. Mas isso aqui não é só para isso. Você também pode ligar as suas caixas aqui diretamente e trabalhar ele como um modo passivo para as frontais. É uma opção. E outra coisa que eu acho legal dele, parece besteira, mas ele tem o botão de volume na frente. Cara, isso faz muita diferença. Faz muita diferença porque às vezes a gente quer mexer no volume do sub, algum filme está exagerando ou algo do tipo, e ele oferece essa opção aqui na frente. A maioria é por trás. Mas assim, é um plus. Não é uma coisa que, nossa, eleva ele. Mas a qualidade sonora dos graves da Yamaha são muito boas, tá? Lembrando, estou falando de subwoofers ali da linha entrada intermediária. Não estou falando de SVS, eu sei que às vezes vai aparecer pessoas aqui, poxa, mas tem os Definitive de 8.000, o SVS de 10.000, é diferente, tá? Então vamos entender a proposta de cada subwoofer. E aqui a gente chegou também no Sunfire SDS8. Esse aqui é um subwoofer muito interessante porque é um sub compacto, para você que não quer ocupar muito espaço, porque o subwoofer é uma caixa grande, e é muito barulhento, sabe? Ele faz muita pressão. Barulhento no modo bom da palavra, tá, gente? Eu quero dizer que ele dá muita pressão pro tamanho dele. Então, um sub de 8 de respeito, sabe? Que consegue se destacar ali muito bem, às vezes até comparado, por exemplo, com o da JBL que eu falei, o A100P. Ele parece ter mais pressão sonora que o da JBL. E tem, né? Porque ele tem potência também. Então aqui ele tem 200 watts de potência, atinge frequências de 32 a 150 Hz, está custando aí em torno de 2.550. Tem modo standby, entrada line-in ou LFE, é diferente de line-in e LFE, que é quando são separados. E ele tem um radiador passivo aqui embaixo, tá vendo? Então ele tem o alto-falante dele, que é esse frontal, ele é front fire. Então a amplificação está nesse. E esse aqui é um apoiador, tá? É um cara ali que está ajudando. Na hora da pressão interna ali, ele bate também e ele consegue encorpar ainda mais essa sonorização. Muito bom, tá? Para um subwoofer de 8 polegadas, ele faz muito barulho. É muito bom mesmo. Aqui, o último sub da lista, na verdade não é porque é da Klipsch, mas é porque é um modelo sem fio. Às vezes, eu entendo que as pessoas querem esconder ao máximo o subwoofer na sala. Então eu falei, bom, vou botar um subwoofer aqui sem fio para o pessoal ver. E esse é o único da lista que é de 12 polegadas, tá? Klipsch 12 SWI. Ele é um sub de 200 watts, atinge frequências de 29 a 120 Hz,
está custando em torno de R$ 3.440. Tem o modo Auto Standby, entrada Line-In ou LFE. Isso aqui é o kit wireless, tá? Que está aqui embaixo. Como vocês podem ver, esse kit ele vai ligado no receiver. Ele liga na tomada e sai um cabinho RCA dele para o receiver. Já vem com cabo nele mesmo, tá? E do outro lado ele já tem um receptor embutido. Esse kit da Klipsch também é vendido separadamente, mas são para os modelos RP-SW1000, RP1000, RP-SW1000, tá? Que já é um modelo da linha Premier, que eu vou falar em outro vídeo quando a gente falar de subwoofers mais avançados. E ele oferece essa opção de você comprar separadamente o kit para ele virar sem fio. Mas o grande plus desse subwoofer aqui é o fato dele ser sem fio. Ele é um sub de 12 polegadas, olha que interessante, ele é de 12 polegadas, 200 watts. O SDS é de 8 e tem os mesmos 200. Então é isso que eu falei para vocês. Quanto maior o alto-falante, mais potência a gente precisa ter para ele bater real. Então tem subs que às vezes tem alto-falante grande, de 12 polegadas, até de 15, mas o amplificador interno não é tão potente. Então às vezes o de 10 ou de 8 vai bater mais que eles. Ou pelo menos está melhor dimensionado, mais coerente com a proposta do equipamento. Tá? Mas é um subwoofer legal, mantém a estrutura da Klipsch de fazer mais barulho, ser mais pressão do que um grave mais aveludado. O da SDS já é um grave que faz, como eu disse, faz barulho, mas é aveludado, é um grave mais contido, ok? Até por conta do gabinete dele ser selado. E aqui por último, galera, eu botei uma opção que vocês podem fazer também, caso vocês adquiram outro subwoofer ou vocês tenham outro subwoofer e queiram colocar ele como sem fio, que é um kit sem fio para subwoofer da AT, que é o SWK1. É um kit bem simples, tá? Que transforma qualquer subwoofer em sem fio. Como você pode ver aqui, ó, ele como se estivesse preso, e aí sai a saída LFE dele, entra aqui no subwoofer. Esse aqui é o receiver, né? Que é o receptor. E o transmitter fica lá no receiver também. Então assim, é uma opção interessante para caso vocês queiram transformar o seu sub para poder mudar de local de uma forma prática e fácil. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comenta aqui. Qualquer coisa, a gente vai conversando aqui nos comentários. Valeu, um abraço, até a próxima.